Fala máquinas, professor Tamer na área, e esse é mais um vídeo. Seja bem-vindo ao Fluxo Tamers. Nesse vídeo em especial, eu não quero trazer nenhuma doença específica, nenhuma patologia que você vai atender no pronto-socorro, mas eu quero trazer um fluxograma de como interpretar um dos exames que as pessoas têm mais dificuldades na interpretação. Como interpretar qual o passo a passo da interpretação da gasometria arterial. Já arrepia até o fio de cabelo do dedão do pé quando a gente fala em gasometria. Mas eu quero ensinar você, então, quais são os passos de fato para a gente bem interpretar o que está nos mostrando essa gasometria. Tá bom? Vamos comigo lá aqui no quadro. Primeiro passo de todos é olhar para o pH. O pH vai nos mostrar que se a gente tem uma acidemia ou uma alcalemia no sangue, um acúmulo de ácidos, em especial o H+, ou um acúmulo de bases, em especial o bicarbonato. Então, se eu tenho um pH menor que 7,35 ou maior que 7,45, o meio termo é um pH normal, certo? Se eu tenho uma acidemia, eu tenho duas causas possíveis dessa acidemia, ou bicarbonato baixo ou aumento de PCO2. Ou eu estou perdendo bicarbonato, ou eu estou acumulando CO2. Se eu tenho, olhando para o bicarbonato, olhando para o PCO2, se eu tenho uma redução de bicarbonato, eu tenho, portanto, uma acidose metabólica. Concordam comigo? Porque ali provavelmente a origem do equilíbrio ácido-base, em especial ali do manejo que o rim faz disso. Agora, não, o bicarbonato não está baixo também, ele está até um pouquinho alto, tentando compensar ali, mas eu tenho uma PCO2 baixa, talvez o paciente esteja hipoventilando e acumulando CO2. Então eu tenho uma acidose que a gente vai classificar como respiratória, vindo ali de algum distúrbio do pulmão, certo? Ah não, também não tenho uma acidose, eu tenho uma alcalose, tudo bem. Essa alcalose é às custas de bicarbonato? Sim, ele está elevado também. Então eu tenho uma alcalose metabólica, também no manejo ali em especial do rim. Agora, não também. O bicarbonato está até mais baixo ali para tentar compensar alguma coisa, o rim está ajudando a eliminar, é porque o paciente está hiperventilando, está eliminando CO2 demais, CO2 está baixo, então eu tenho uma alcalose respiratória, certo? Beleza. Esse primeiro momento aqui serve para quê? Qual o motivo desse primeiro momento de olhar para os PCO2 e para o bicarbonato? Eu preciso determinar o distúrbio que está ali com o meu paciente, certo? Se há uma alcalose, então, portanto, respiratória metabólica, uma acidose, portanto, respiratória metabólica. A partir desse momento, eu preciso fazer umas contas para entender se esse distúrbio está compensado ou não. E aí a gente tem que gravar, tem que lembrar, ou pelo menos deixar registrado em algum lugar de fácil acesso, as continhas que a gente faz para saber se há uma compensação ou não. Para descobrir, por fim, se se trata de um distúrbio que está compensado, como eu falei, se o próprio corpo ele vem compensando ou ele não está conseguindo compensar. Então, ou ele está compensando além da conta e está passando, ou ele está compensando pouco, já está meio fadigado o corpo. E aí tem um distúrbio que a gente chama de distúrbio misto. Como que eu vou fazer isso? Eu vou calcular, no caso da acidose metabólica, o PCO2 esperado. No caso da acidose respiratória, o bicarbonato esperado. No caso da alcalose metabólica, o PCO2 esperado. E no caso da alcalose respiratória, o bicarbonato esperado. Vamos um por um aqui. Aqui embaixo, nessa parte de baixo da nossa tabelinha. Acidose metabólica. Bicarbonato baixo, o PCO2, então, vai precisar cair, certo? Porque eu preciso compensar isso. Ele pode cair demais, ou pode cair pouco, ou pode cair na faixa que eu espero. Qual é a faixa que eu espero? O PCO2 esperado. O PCO2 esperado é 1,5 vezes o bicarbonato encontrado do paciente mais 8, com uma margem de erro de mais ou menos 2, tudo bem? Então, 2 para mais, 2 para menos, essa é a faixa ali do PCO2 esperado. Agora, se eu tenho um PCO2 esperado
o PCO2 encontrado a partir dessa conta acima do esperado, vamos supor que o PCO2 esperado era 45. 2 para mais, 2 para menos, de 43 a 47. Ah, não, mas o meu PCO2 está 50. Então, eu tenho, além de uma acidose metabólica, eu tenho também uma acidose respiratória, um distúrbio misto de uma acidose metabólica com uma acidose respiratória. Eu não estou conseguindo compensar. Ah, não, Tamer, o meu PCO2 está de 30, está muito baixo, passou da conta. Então, além da acidose metabólica, eu tenho uma alcalose respiratória, um distúrbio misto. Por fim, eu tenho então um PCO2 encontrado dentro da faixa esperada. Então tá bom, eu tenho um distúrbio simples, somente a acidose metabólica. Certo? Da mesma forma vai acontecer então com a com a acidose respiratória. Ela pode ser tanto aguda quanto crônica. Pode ser um quadro de um DPOC, por exemplo, que o paciente acumula CO2 há muito tempo. Mas ao mesmo tempo pode ser também uma insuficiência respiratória. Se for um quadro agudo, a minha conta é o seguinte: para cada 1 de bicarbonato que está elevado, 10 de PCO2 precisa estar elevado. O contrário, né? Vamos fazer o contrário. A cada 10 de PCO2 que está elevado, eu preciso subir um bicarbonato aí, ok? A partir do valor de referência. Caso seja crônica, dá mais tempo para o meu rim compensar melhor. O meu rim demora um pouco mais. A compensação renal é um pouco mais demorada que a compensação pulmonar. Então, para cada 10 de PCO2 que eu subo, o bicarbonato ele deve subir então um pouco mais. 4. Combinado? Essa é a compensação ali da acidose respiratória. Quando a gente fala de alcalose, é mais ou menos o mesmo raciocínio, com um pouco de alteração ali nas contas. Numa alcalose metabólica, o bicarbonato está alto, o PCO2, portanto, ele precisa subir, certo? Para compensar, ele precisa acumular. O PCO2 esperado, qual que é a conta? É o valor do bicarbonato encontrado no paciente mais 15, certo? Também com a margem de erro de mais ou menos 2. Ah, encontrei um bicarbonato aí esperado de 30, um chute, bem aleatório. 30. Então, minto, encontrei um PCO2 esperado de 30, ok? De 30. Então, a faixa é de 28 até 32. Ah, não, mas o meu PCO2 está 35, está acima do esperado. Logo, eu tenho um distúrbio misto. Além da alcalose metabólica, eu tenho uma acidose respiratória, porque eu estou acumulando PCO2 além do esperado. Ah, não, ele está 22, o PCO2, está abaixo do esperado, não estou conseguindo compensar. Então é uma alcalose mista. Além da alcalose metabólica, eu também estou tendo uma alcalose respiratória. Agora, se está no valor esperado, naquela faixa de erro ali, mais ou menos 2, eu tenho um distúrbio simples, uma alcalose metabólica. Já na alcalose respiratória, eu tenho baixo de PCO2, da mesma forma pode ser um distúrbio crônico, pode ser um distúrbio agudo, tá? Se for um distúrbio agudo, para cada 10 de PCO2 que cai, eu tenho que cair esse BIC em 2. Agora, para cada 10 de PCO2 que cai num distúrbio crônico, da mesma forma, é maior um pouco, 4, porque o rim vai ter um tempo maior, tá? De compensação. Tudo bem, meninos? Isso é o básico que vocês precisam saber. Agora eu vou avançar só um pouquinho, só mais uns minutinhos, na acidose metabólica. Quando eu tenho uma acidose metabólica, eu tenho diversas causas. Talvez seja o distúrbio mais frequente aí para a gente ver. Eu tenho, então, um BIC baixo, certo? Um PCO2 que compensa ou não de acordo com aqueles cálculos nossos. 1,5 BIC mais 8, mais ou menos 2. A partir daí, eu preciso calcular o que a gente chama, e aí esse aqui a galera tem uma dificuldade, de anion gap. Como que é o cálculo do anion gap? Nada mais é do que o somatório das cargas positivas reduzido pelo somatório das cargas negativas. Aquelas que vão ter ali um valor considerado ali. É o sódio, portanto,
menos o somatório do bicarbonato com cloro. Esse anion gap, a faixa aí de referência dele é 8 a 12 mais ou menos. Certo? Beleza. Se eu tenho um anion gap aumentado, significa que eu estou acumulando ânions. Quando a gente fala de ânions, a gente está falando de acúmulo de ácidos. Eu estou acumulando ânions. Não é o bicarbonato e não é o cloro que está fazendo, portanto, a minha compensação. Certo? Não são isso, são outros ânions, são outros ácidos, como por exemplo na acidose lática, tá? Outros ácidos. Agora, se eu tenho um anion gap normal, lembrar que o bicarbonato é no rim que vai ser compensado, demora mais. Né? Mas se eu tenho um anion gap normal, então se não é o bicarbonato que está demorando a compensar, ajudar isso a compensar, quem é que está compensando essa diferença de cargas positivas e negativas, encontrar o equilíbrio neutro nisso daí? É o cloro na conta do anion gap. Portanto, eu tenho uma hipercloremia, uma acidose metabólica hiperclorêmica, que é o sinônimo de anion gap normal. Certo? Beleza. Volta um pouco. Acidose metabólica com anion gap aumentado, outros ácidos sendo acumulados. Beleza. O acúmulo de ácidos, então eu tenho que pegar as bases e compensar isso aí também. Caindo o bicarbonato, né? Vem comigo aqui. Acidose metabólica. É um dos distúrbios que mais vai aparecer dentre todos aqueles que a gente conversou agora há pouco. Acidose metabólica, então, bicarbonato baixo, PCO2 que vai tentar compensar isso aí ou não caindo, né? Aí eu vou fazer aquela conta, PCO2 esperado, 1,5 vezes bicarbonato, mais 8, mais ou menos 2. Beleza. Para me ajudar ainda mais a pensar na causa da acidose metabólica, na etiologia, eu posso calcular o nosso querido anion gap. É aquilo que nos dá um arrepio na espinha, digamos assim. E o cálculo do anion gap, ele é muito simples, meninos. O nosso corpo ele precisa manter um equilíbrio das cargas positivas com as cargas negativas, da mesma forma de ácidos e bases, né? Combinado? Então, como que se dá esse equilíbrio? O cálculo do anion gap, portanto, deixa eu fazer um pouco melhor aqui. O cálculo do anion gap, portanto, então, o somatório das cargas positivas menos o somatório das cargas negativas, daquelas que são ali significativas em seu valor. É o sódio menos o somatório de bicarbonato e cloro, certo? A diferença disso é o famoso anion gap. Vem nessa imagem, nessa caixinha que eu coloquei para vocês aqui, ó. Aqui é o sódio, tudo bem? Aí eu vou colocar de outra cor o cloro, certo? E o bicarbonato, BIC. O anion gap justamente é essa caixinha aqui de cima, ó, que eu estou pintando de amarelo. Esse é o anion gap, certo? Anion gap. Se eu tenho um anion gap aumentado, significa que o bicarbonato e o cloro, as cargas negativas, as famosas bases, ok? Não estão compensando por elas mesmas o acúmulo de cargas positivas. Do H+, por exemplo, tá? Eu vou colocar o H+ aqui, só para vocês lembrarem de ácidos, ok? Se eu tenho um anion gap aumentado, portanto, significa que essa caixinha amarelinha aumentou. E significa, portanto, que não é o cloro e não é o bicarbonato que está compensando esse aumento de cargas positivas. O que está acontecendo? Estão acumulando acúmulo de ânions, de outros ânions. Um exemplo clássico, a acidose lática. Então, pode ser o famoso lactato, ok? O anion gap vai ser um anion gap aumentado, porque eu vou ter o ácido lá em cima, o H+ lá em cima, e também acumulando outros ácidos, outros ânions, como o lactato. Agora, se eu tenho um anion gap normal, o que é normal também? Você não falou pra gente. O valor de referência, ele vai girar em torno ali de 8 a 12, 10 em média, ok? Se eu tenho um anion gap normal, significa que o bicarbonato e o cloro conseguiram se elevar de tal forma, o somatório das dois conseguiu se elevar de tal forma a compensar o acúmulo de ácidos ali, o acúmulo de cátions, de cargas positivas, ok?
Só que, lembra que o bicarbonato, o metabolismo do bicarbonato, em especial acontece no rim. E o rim, ele não é um metabolismo que vai ajudar a compensar de forma muito rápida, demora mais. Então, quem é que está compensando ali, de fato, né, e segurando o anion gap? É o cloro. O anion gap aumentado significa que eu tenho uma acidose metabólica que a gente chama de hiperclorêmica, certo? Clorêmica. E aí tem diversas causas para isso, tá? Então, o anion gap vai ser importante para a gente saber se está acumulando ânions, pensando numa acidose lática, por exemplo, né? Ou se é o bicarbonato barra cloro, somatório desses dois, em especial o cloro, pela velocidade de ajuste que o bicarbonato não tem, que está fazendo um acúmulo aí, que está fazendo o anion gap ser segurado no seu valor de referência de 8 a 12. Uma acidose metabólica com anion gap normal, ou sinônimo, hiperclorêmica. Tá bom, meninos? Depois disso tem o cálculo de delta-delta para anion gap aumentado, mas não vem ao caso, não é importante para vocês em ambiente de pronto-socorro, pronto-atendimento. Fica para situações mais específicas, UTI e tudo mais. Combinado? Nunca mais você vai errar no passo a passo para a interpretação de gasometria. Se você gostou, então, desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de compartilhar com todo mundo que você acha que precisa de aprender um pouco mais sobre gasometria arterial. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.